Fala moçada, nós estamos aqui com mais episódio de um Aircast e hoje num momento especial, na lida, no campo. Acabamos de fazer uma perícia aqui e estamos com eles, que são os diretores do Grupo Oliveto, que é parceiro do nosso escritório, referência nacional na produção de laudos e de perícias judiciais para comprovar aí os pedidos de alongamento, capacidade financeira, frustração de safra. E eu vou deixar eles se apresentarem, né? É o Enio e a Fernanda. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão, pessoal? Bom demais ou não? Arthur, obrigado, né? Obrigado pelo convite. É uma honra a gente poder estar aqui conversando, compartilhando aquilo que a gente faz. Ainda mais na lida de fato, né? Estamos aqui saindo de uma propriedade, acabamos de atender um produtor. E graças a Deus estamos nessa pegada aí. Eu sou engenheiro agrônomo, a Fernanda, minha esposa aqui, também é engenheira agrônoma. A gente tem atuado já faz tempo. Costumo dizer que faz muitos anos que eu estou ao lado ali, acompanhando o produtor rural no momento de frustração. Começamos com as perícias de seguro, as perícias judiciais depois, hoje intensamente nos laudos de frustração, laudo de capacidade de pagamento, também atuando aí nas ações de seguro, né, auxiliando o produtor rural, enfim. Então estamos nessa pegada grande. Além disso, sou professor lá na universidade também para agronomia e estamos nessa correria, graças a Deus. Enio, uma pergunta que eu gosto muito, você já me respondeu o que você faz. Uhum. Agora eu quero te perguntar o que é o Enio, quem é o Enio, sem dizer o que ele faz. Rapaz, aí você me apertou, você me abraçar essa pergunta, hein? O que é o Enio, sem dizer o que ele faz? Rapaz, o Enio é um marido, acima de tudo um filho de Deus, buscando cumprir o propósito, vamos dizer assim, né, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Enfim, acho que, acima de tudo, por trás dessa profissão existe um homem com muita ambição e muito desejo de cumprir aquilo que nós temos como missão aqui. Também realizar os nossos sonhos, os sonhos daqueles que virão também, os filhos, né, se preparando para isso. Enfim, não sei se era isso que você queria, se te respondi. Massa, né? Essa é a verdade, né? Sim. E, Enio, me conta um pouco de qual que é a missão do Grupo Oliveto, como que nasceu, Certo. Qual que é o propósito, o que vocês pensam aí para o futuro. Show. Grupo Oliveto a gente começou, na verdade, em 2023. A gente atuava ali na parte de perícias de seguro, já tínhamos um curso elaborado de perícias, né? Perícias ali de seguro mesmo. E começamos nessa atuação primeiro com profissionais, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas. Só que, como a gente sempre diz, em tudo Deus tem um propósito e geralmente maior do que o que a gente espera, né? E com esse curso, a nossa visão começou a mudar porque começou a surgir muitos produtores rurais querendo fazer esse curso para saber o que esperar do perito. Quando o perito ia lá, quais seriam as avaliações, enfim. E aí a gente começou a atuar, no caso, auxiliando o produtor rural mesmo. Nesse primeiro tempo eu fazia as perícias judiciais também, cadastrado ali em várias comarcas, né, registrado ali. E aí então o Grupo Oliveto surgiu nisso, né? Vamos dizer assim, a gente de fato ali foi quando a gente trocou o lado da mesa, né? Fomos pro outro lado da mesa, começamos a atuar aí auxiliando o produtor rural. Depois entramos intensamente nessa parte dos laudos de frustração, laudo de capacidade de pagamento, justamente em defesa do produtor rural, né? Então auxiliando os advogados, enfim, hoje também na questão do seguro atuamos nessas ações, como eu comentei, auxiliando ali os advogados, os produtores. Então a principal missão, né, do Grupo Oliveto, desde que surgiu, é auxiliar o produtor rural, é trazer a realidade, trazer a verdade, né? Como eu sempre digo, hoje, esses laudos de frustração, tem as mesmas perícias, temos economistas que fazem a parte para as revisionais ali, eu sempre falo, pessoal, é em cima da verdade. A gente vai retratar a verdade, porque o produtor ele tem sofrido nesses últimos anos, é clima, é mercado, são várias situações, então o nosso objetivo é comprovar aquilo que o produtor tem passado e auxiliar ele dessa forma, com base na verdade dos fatos do que ele viveu em campo, né? Então, retratar essa realidade aí da melhor maneira possível, né? Legal. E você trouxe aí essa questão da verdade, eu já imagino que seja algo inegociável pelo que você tem falado, e nós temos vivido aqui juntos. Sim. Nessa parceria. Quais outros valores que tem o Grupo Oliveto que vocês não abrem mão na hora de se relacionar, na hora de negociar? Uhum. Como eu comentei, um dos pilares seria mesmo a verdade. Eu sempre falo lá dentro do escritório pro pessoal, falo muito para a Fernanda, a gente sempre, por mais que nas correrias do dia a dia, a gente busca colocar tudo que a gente vai fazer
nas mãos do Senhor. Por quê? Se a gente achar que a gente vai fazer o laudo, vai fazer o trabalho, vai viajar, vai fazer tudo somente, né, vamos dizer, com as nossas forças, existe a nossa parte, é claro, mas a gente é falho. Se a gente não estiver sendo guiado por Ele, então o principal seria isso, a gente ter essa direção do Senhor, né, em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente vai buscar, se propor a fazer. E além da questão da verdade, né, a transparência, a ética profissional, sempre, que tudo vai apontar para o mesmo sentido, né? Uhum. Mas essa questão eu acho que, acima de tudo, a gente não tem como negociar o nosso caráter, aquilo que nós somos, aquilo que Deus tem nos formado. Então, os valores é isso, é se manter sempre firme naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não naquilo que a gente, com os olhos humanos, acha que é bom para nós, né? Massa. E me conta aqui, nessas andanças, desde que o Grupo Oliveto nasceu até agora, qual foi o maior desafio do Enio até aqui? Desde o Grupo Oliveto, olha, são vários os desafios que a gente tem enfrentado, né? Desde que a gente começou, algo que pegava muito para nós, desde a época das perícias, era a gente ficar longe, né? Eu e a Fernanda, hoje a gente trabalha junto, graças a Deus, isso era um desafio muito grande. Hoje a gente tem quebrado isso, porque a gente tem viajado juntos, né? E eu falando como uma visão de empreendedor, não somente questão técnica, agronômica, mas acho que os maiores desafios é quando, nesse momento, a gente tem passado estruturar o time, né? Estruturar pessoas que vão estar com a gente, pessoas de confiança, que vão desempenhar um trabalho e justamente trazer uma continuidade, uma parceria daquilo que nós fazemos, né? Então, a gente sempre busca pessoas que tenham os mesmos valores, os mesmos propósitos de vida, que a gente vê que tem a mesma visão, porque a gente sabe, e acima de tudo, como eu falei, até mesmo numa contratação, se a gente for lá e fazer algo sem uma direção de Deus, a gente acaba cometendo erros. Então, a gente tem que buscar essa direção, e eu sempre falo, Deus não une pessoas, une propósito. Então a gente acredita muito nisso. Então acho que o maior desafio hoje nem está muito relacionado ao campo, porque a parte do campo a gente está aqui no dia a dia, escuta o produtor, retrata isso, mas o principalmente é ter pessoas ao nosso lado ali, né? A gente tem, graças a Deus, tem um time maravilhoso lá em Cascavel, o pessoal assim excelente, e a ideia é a gente conseguir cada vez mais unir esse time numa mesma visão e direção técnica ali e de propósito para poder entregar o melhor trabalho para o produtor e para os advogados, né? Legal. Bom demais. E, Enio, olhando assim para toda a história, a trajetória, qual que foi o momento, aquele dia, aquela hora assim que você realmente se sentiu realizado, que foi o trabalho mais gostoso de fazer, assim, que você realmente teve prazer? Qual que foi esse momento que veio na sua mente aí, que você mais gostou do trabalho? Rapaz, eu falo assim, ó, eu lembro, você falando, eu lembrei de um caso, um produtor lá do Rio Grande do Sul, e graças a Deus a gente tem muitas decisões favoráveis com os nossos laudos, e é por isso que a gente tem aumentado a quantidade e tudo mais, e qualidade também, porque graças a Deus a gente tem tido muito sucesso nesse ponto, muitos feedbacks positivos. Mas teve um produtor do Rio Grande do Sul, a Fernanda sabe desse caso, todos, né? Tá sempre comigo, né? Uhum. E a gente foi lá presencialmente, eu e a Fernanda, a gente fez um levantamento assim, fera, igual a gente fez aqui, levantou tudo mesmo do produtor, as informações e tal. Elaboramos um laudo, e esse produtor, ele era muito sistemático, sabe? Sim, sistemático, bem metódico, sabe? Preocupado. Ele era muito preocupado, tanto que ele falava para mim, eu fiz o laudo, a gente conversando, ele falou assim, se eu fosse juiz, eu não ia aceitar. Se eu fosse juiz e tal, eu falava, mas por quê? Não, porque ele tinha muita preocupação, porque ele tinha uma estrutura muito boa, pivô de irrigação e tudo mais. Eu falava para ele, falava assim, olha, tá vendo aqui, eu fiz o levantamento, o senhor tem pivô, mas os teus reservatórios de água secaram. E ele, mas eu não sei se aceitaria e tal. E eu tive que ser um pouco firme com ele, assim, sabe? Falei assim, olha, como quem diz, fica tranquilo, a gente sabe o que a gente tá fazendo. E foi daqui, foi dali, até que, graças a Deus, saiu, assim, a liminar e suspenderam 19 contratos. Lá era, acho que 30 milhões, mais ou menos, de endividamento. E suspendeu tudo, sabe? Suspendeu, então, assim, aquilo ali pra mim foi um alívio, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente tá ali, só que a gente entende a angústia que esse produtor tá passando, a preocupação dele ali. Então, assim,
Por mais que eu sabia o que eu estava fazendo, eu falava, rapaz, isso aqui tem que dar certo mais do que nunca agora com essa preocupação desse produtor, porque ele tem que ficar tranquilo. E graças a Deus deu certo. Então, assim, são vários. Mas seu esse desafio foi convencer o produtor rural que ele tinha direito. Ele mesmo. Eu lembro que na primeira reunião com o advogado falou assim, Enio, eu preciso que você venha para uma reunião com esse produtor, porque a gente precisa entender a viabilidade. Eu falei, como assim entender a viabilidade? Você foi participar do processo de venda, então. Entendeu? Eu falei, mas por que entender a viabilidade? Ele falou, não, porque ele está falando que lá, por exemplo, o pessoal na região dele produziu 30, ele produziu 50. O advogado falou algo nesse sentido. Ou seja, ele produziu a mais e tal. Eu falei, tá, mas ele não teve frustração. Ele não parece que não teve tanta frustração e tal. Rapaz, a hora que esse produtor me passou assim, ó, eram várias frustrações. Imagina, ele tinha um monte de reservatório na propriedade dele, tudo secou. Por causa de água, eu mostrei isso na imagem de satélite, mostrei isso no laudo. Então, assim, ele tinha vários problemas, mas ele mesmo tinha preocupação porque ele achava assim, não, mas será que eu tenho direito? A gente teve que primeiro convencer ele que ele teve direito, inclusive mostrar no laudo, olha o tanto de problema que o senhor teve, olha tanta redução, mostrar tudo certinho, para dele ter também tranquilidade em dar andamento ali. Graças a Deus deu certo. Né? E massa, e qual que foi o sentimento, hein? Não, o sentimento... Na hora que... É inexplicável a hora que chega algo assim, você vê assim, nossa, deu certo. Valeu a pena a correria, os dias fora de casa. Se fosse colocar numa palavra esse sentimento... Desse sentimento seria gratidão, eu acho, né? Acima de tudo, gratidão, assim. Porque gratidão, como eu falei, a Deus, porque nada é sobre a gente, né, Arthur? Eu sempre costumo dizer assim, se graças a Deus os nossos laudos têm tido sucesso, o Oliveto tem tido sucesso, é porque quem tem nos capacitado é ele, não é a nossa capacidade humana. É ele quem tem nos direcionado. Então, assim, a gratidão a Deus, que, cara, graças a Deus deu certo. Massa. Seria isso. Eu tô com a goela seca, como diz aqui para Goiás. Um tereré aí para nós, por favor, Fernando. E, Enio, sinta-se à vontade, mas se você tiver liberdade de me falar, qual que foi o momento, assim, que você não gostou? Você realmente, assim, se questionou, se duvidou do caminho? Aquele momento, assim, que mais te baixou a energia, a autoestima, que você pensou que... Que não ia mais... Que não ia. Sim. Na verdade, assim, a gente tem buscado cada dia melhorar ainda mais, como eu falei, qualidade de laudo, quantidade de pessoas, pra gente conseguir organizar o time, né? E há um tempo atrás, há uns dias atrás, a gente vinha numa correria e aí a gente precisou, no momento onde a gente alinhou o time, um profissional acabou saindo, outro profissional eu precisei também tirar do time por uma organização ali, questão de comportamentos e tudo mais. Só que eu me vi um pouco assim preocupado, sabe? Eu falei, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar conta? E a demanda, assim, eu falo, graças a Deus, a demanda expressiva, e eu falava, e agora? O que eu faço? Eu sigo firme? Sigo ou começo a tirar o pé? O que eu faço, assim? E a preocupação de, principalmente, entregar uma qualidade, né? Eu prezo muito por isso, a gente busca cada dia ter mais agilidade, mas acima de tudo qualidade. E naqueles dias eu falei assim, cara, será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo continuar? A gente tem tido, graças a Deus, um sucesso, a empresa tem crescido, mas será que é isso? Será que é para isso que nós estamos aqui? Só que assim, é aquele momento onde a gente até esquece das promessas de Deus, né? E a gente sabe que a gente tem vivido promessas de Deus. Então assim, são dias e dias, tem dias que a gente fica preocupado, acima de tudo com a entrega, né? O que mais me preocupa sempre é a entrega. Graças a Deus as coisas têm acontecido, a gente tem viajado o Brasil, mas eu sempre me preocupo, eu quero entregar com qualidade. Então assim, mas naquele momento eu tive a certeza, Deus falou assim, viu, segue firme, confia, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Até eu lembro que eu senti como se Deus falasse para mim, falou assim, tá, mas cadê? Você não falou que eu era o principal sócio aqui e agora você tá achando que porque você tá preocupado as coisas não estão certas? Então é isso, né? Tem dias que às vezes bate isso, mas a gente tem que confiar naquele que nos comissionou, vamos dizer assim, né, para isso que nós estamos fazendo aqui. E quem somos nós, né, para nos mantermos fortes a todo momento? Até Jesus lá no Horto das Oliveiras, ele
Ele tava cansado e falou, pai, é isso mesmo? Então, É isso, é verdade. acho que nos é permitido questionar desde que nós continuemos firmes, né? Sim, sim. Legal. E eu quero conversar agora um pouquinho com a Fer. Quer Conta conversar, aí. quer conversar com quem manda? Que é ela que manda? Conta um pouco. Nada. Me conta aí qual que foi o maior desafio, Fer, nessa trajetória toda. De agrônoma. Pode ser, vamos lá. Vixe, de agrônoma teve vários. Mas assim, como tudo, né? A gente tem que ralar muito para construir. Então, eu comecei lá de baixo. Nós começamos, né? Como falo, de peão. É. Então, acho que o grande desafio que eu posso ver assim foi ter saído de casa e já ido pro mundão, como diz, né? Qual era a idade que você... Eu saí com 20 anos e fui morar no Mato Grosso do Sul. E lá eu peguei um serviço de bater estaca, né? Então eu tinha que colocar lá as plaquinhas no milho para poder identificar qual que era a variedade. Só que eu sempre sentia que eu tinha que fazer algo a mais, sabe? Entregar algo a mais. E aí eu pedi uma oportunidade pro gestor da revenda. Pedi para ele, eu queria tentar vender esses milho aí. Não fui contratada para isso, né? Mas eu acho que dá para tentar. Aí ele me deu um bloquinho de nota e falou, vai rodar, porque você conseguir vender é lucro, porque esse milho não tá vendendo, na época era o Pro 3, né, que já a lagarto tava comendo. Uhum. E cara, eu comecei a fazer as vendas, os produtores começaram a comprar, confiar no meu trabalho, entreguei tudo bonitinho, acompanhei. E assim foi crescendo. As empresas começam a ver essa movimentação também, né? E saímos na época acho que era 200 sacos de milho vendido para mais de 1.000 sacos de milho na safra. E aí depois disso comecei a passar veneno no campo. E minha avó sempre falava, você quer ensinar, você tem que aprender. Para quem quer mandar, tem que saber fazer. Então eu sempre pensava muito nisso. Assim, foi muito desafiador essa fase, porque fisicamente era extremamente cansativo, né? Teve meses de rodar aí 10.000 quilômetros sozinha na estrada. E passando veneno, aquela costalzinha batendo os campos lá. Mas hoje eu olho para trás assim, eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi, por esses momentos difíceis aí, de às vezes tá sozinha no campo e às vezes um pouco mais sofrido o serviço, né? Mas com certeza tudo isso forjou para o que eu sei hoje, né? Tudo isso forjou para compor a profissional que eu sou hoje. Massa. E eu fiquei com uma curiosidade aqui. Como que foi que vocês se conheceram? Conta essa história. Pode contar aqui? Pode gravar? Faz tempo demais. Faz tempo, hein? Foi em 2014, a gente era bem novo, né? Isso aí foi antes de faculdade. A gente era adolescente, né? Vocês se conheceram antes da lida, então? Antes da lida. Ixi, E quem que convenceu quem fazer engenharia agrônoma? A Fernanda me convenceu. É. Na verdade, o meu sogro, né? O pai da Fer falou assim, viu? Falou pra ela, por que você não faz agronomia? E eu brinco assim, que a gente é os agrônomos de asfalto, né? Eu tinha um professor que falava lá. Por que agrônomo de asfalto? Não tinha vínculo, não era produtor, não tinha família e foi pro agro, né? E a gente não tinha realmente esse vínculo. E ele deu essa orientação. E a Fer foi e se apaixonou. E eu vendo da Fer, a Fer... Não, começou... Na verdade, assim... Ela me convenceu de estar lá fazendo. Mas eu era, na época adolescente, sabe como é que é adolescente? Eu não queria muito nada com nada. Aí você vê, né? A mulher... Só pra eu entender, você entrou na faculdade de agronomia já namorando? Já namorando. Ela entrou primeiro? Ela entrou primeiro, isso. Eu entrei um ano depois que ela. Eu tava terminei a escola ali, porque a gente tem um ano de diferença, né? Então ela terminou primeiro a escola e tal. E aí o que acontece? Ela falou, olha só como é que é a mulher, né? Se hoje, graças a Deus, o Oliveto a gente tem alcançado e tenho melhorado, vamos dizer assim, como homem, como profissional, porque lá atrás ela já me impulsionava, né? E ela falou pra mim, de um jeito doce, né? Falou assim, não adianta você vir pra agronomia que você não desse jeito aí, você não vai conseguir. Que não é brincadeira não, porque no ensino médio eu tava lá daquele jeito, né? E ela falou assim, ou você muda ou senão você vai se apertar. E eu falei, então tá bom, eu vou, mas eu vou mudar. Daí foi onde eu dei aquela guinada na vida, comecei a estudar de verdade, enfim, graças a Deus.
pulei alto, graças a Deus. Então, assim, foi ali. E aí a gente conheceu nessa época ali da escola, né? E aí foi embora. E daí estamos aí até hoje. Passamos a faculdade juntos, fizemos muito estágio junto. E Capinamos muito mato. muito mato junto. Acho que ele foi pra cá, é lá, será? Só pra vocês entenderem, nós acabamos de fazer a área aqui e agora nós ficamos um Se pouco perdeu. perdidos aqui. Deixa eu Perdeu o abrir produtor. Deixa eu abrir o mapa. O assunto rendeu. Deixa eu ver, nós chegamos na bifurcação aqui. E eu quero aproveitar enquanto o Enio olha aqui para perguntar para Fernanda. É porque eu não me imagino trabalhando com a Arielle o dia inteiro. Né? Eu te amo, meu bem. Mas eu acho que nós não íamos dar conta. Né? Tem alguma história engraçada aí desse trabalho em conjunto? Você tem algum conselho para alguém que queira trabalhar junto com o cônjuge aí? Então, acho que vai muito do casal, né? Mas pra nós, assim, a vida inteira a gente trabalhou junto. A gente começou capinando mato. Então a gente trabalhava lá, fazendo estágio. Até contei pra vocês um pouco ontem, né? A gente tirava as plantas daninhas da soja, trabalhando com pesquisa. Então 12 anos trabalhando juntos aí. Então a gente aprendeu a separar as coisas. Porque muitas vezes a gente tem muito casal que trabalha junto e não dá certo, justamente porque mistura, né? 24 horas falando de trabalho, então acaba não tendo essa separação do que é o casamento e do que é a vida pessoal, do que é a empresa, né? Então a gente tenta se policiar muito nesse sentido, assim, nós somos muito parceiros, então um complementa o outro, né? Às vezes quando um tá mais estressado, aí o outro tenta puxar, ó, vamos respirar. E querendo ou não, a gente leva o trabalho para casa, né? Mas a gente tem que saber separar o momento da família, o momento do casamento, porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? E tentar fazer tudo e acaba não fazendo nada bem feito. Então a gente tenta sempre separar cada coisa na sua caixinha para poder ter uma boa convivência aí e conseguir entregar excelência no casamento, na empresa, né? Para os produtores, para os advogados. Tem que separar os trem. Massa, bom demais. E qual que foi o momento assim para Fernanda trabalhando dentro do grupo, trabalhando com o Enio? Qual que foi o momento que você sentiu que estava realizada? Que falou, nossa, aquele sentimento que tudo tinha dado certo mesmo, que mais te tocou. Quando que foi? Cara, vou ser bem sincera. O meu sonho sempre foi viver assim, ó, no campo, igual a gente vive. Então, hoje a gente brinca, né, que a nossa casa é dentro do carro, mas o meu sonho sempre foi isso. Se colocar eu e o Enio no escritório, a gente tem um treco. Então, até o Enio vai lembrar desse dia, Enio. Lembra que a gente tava, acho que no Rio Grande do Sul, e aí eu me dei conta, eu falei, cara, a gente tá aqui trabalhando e esse é o nosso trabalho, cara, é atender o produtor, é estar aqui na roça. Eu falei pra ele, isso aqui é um sonho. Eu comecei a chorar, porque foi eu que me toquei. Eu falei, isso que eu estou fazendo é o meu trabalho. Então eu realmente me dei conta que ali eu tava realizada, sabe? Era o ápice, porque era o que a gente queria, assim. Eu trabalhei muitos anos na perícia de seguro e, querendo ou não, a gente não pode ter contato com o produtor, assim, sabe? Não pode nem conversar direito. E eu e ele, a gente sempre foi muito de chegar, abraçar, almoçar, ficar junto, abraçar os cachorros deles, passa o dia. Então a gente sempre teve, na profissão da perícia de seguro, a gente tinha que ter uma relação muito fria com o produtor. Então isso doía um pouco, sabe? Então quando eu me dei conta que a gente estava ali para servir o produtor, para ajudar ele, para defender ele, cara, aí foi o ápice, assim, que eu falei, é isso. Essa é a nossa missão. E foi aí que eu me senti realizada mesmo, sabe? Massa, bom demais. E nessas andanças todas aí, eu quero saber de vocês, né? Tem alguma história assim que é engraçada, que foi o improvável, que fugiu do comum totalmente aí? Fala aí, Fer. Ixi, eu ia falar pra você contar. Fala você tá falando agora. Cara, isso aí Alguma história que fugiu do... tem que puxar na cabeça. Teve um...
Pô, não sei, tem tanta coisa, né? A gente passa por... Conta umas duas aí, então. O duro é puxar as histórias, né? Mas teve um tempo atrás, teve um dia aí que eu... Aquele negócio, né? Na correria, eu na peleia. E aí a Fernanda descansando, cochilando ali. E ela não dorme, ela tá sempre acordada, né? Antigamente ela dormia um pouco mais, hoje ela já fica mais ligada ali. E eu, querendo acelerar, passou num posto, eu falei, não, vambora. Lá pra frente vai ter um outro posto e tal. E vai e tal. E daí um cliente me ligou, e eu tô falando com o cliente no telefone, olhei pro painel, daí passei uma placa. Próximo posto, 75 km, olhei pro painel, 50 de autonomia. Nó. Falei, e agora? Falei pra ela, e a gente precisava... Falei assim, ó, é o seguinte, tava eu, ela e o rapaz que trabalhava com a gente. Falei, vamos desligar o ar-condicionado. Fiz uma oração, eu falei, Deus, Provei. o Senhor multiplicou os pães, os peixes, eu sei que você pode. Esse diesel aqui não é nada. E cara, e é engraçado, porque tinha 50 km de autonomia, deu mais 100 metros, sabe quando apaga a autonomia? Pagou a autonomia. Ah, o produtor. Pagou a autonomia. E a gente foi. E eu desliguei o ar, abrimos os vidros e fomos indo e deixava ela embalada. Banguela. E cara, chegamos no posto, paramos no posto, abasteceu exatamente a quantidade de litro que tinha no tanque. Não tinha mais nada, cara. Chegou lá só. Na conta. Teve uma vez que o problema é que é o seguinte, eu não aprendi. Essa aí já foi uma segunda vez, que teve uma vez que, coitada da Fernanda, nós estávamos lá no Mato Grosso e nós passou ali como é que é lá? Chapados Guimarães, e nós indo sentido Cuiabá e descendo ali. E rapaz, eu dei uma dessa daí. Só que daí não... A fé em Deus já tava grande demais, eu vou ter que corrigir. Mas isso daí foi antes dessa vez que eu contei. Essa de agora, graças a Deus, Deus foi misericordioso. Você não aprendeu da outra vez e não deixou nós chegar. Só que da outra vez, não teve o que fazer. Acabou. E aí? E daí, encostei no beira da BR, eu tava com um Fiat Argo preto. Falei, Fer, fica aqui. Falei, amor, eu vou buscar esse combustível, vou dar um jeito. Pedi carona. Entrei no caminhão, o cara me levou até no posto, né? Só que você imagina, Mato Grosso. Nossa, uma cidade na outra lá é 2 horas de diferença. Não, né? Até que a gente não tava muito quente, tava uns 40 e poucos graus. Nossa. Assim. E a Fernanda ficou lá, daí sem combustível, não podia ligar o carro, sem ar-condicionado, sem uma árvore, onde ela tava não tinha uma árvore e o carro preto. Nossa! Cheguei lá, a menina tava desidratada lá, passando mal no carro. Queria desmaiar. Massa. E eu quero saber aqui, quem de vocês que gosta mais de animal? E que história que é essa de vocês filmar bicho toda hora? Quem acompanha vocês no Instagram, toda hora tem um animalzinho lá. Como é que é essa história? Quem que gosta mais? Os dois gostam, mas a cabeça do marketing da empresa é a Fernanda. E ela, o que você acha daí? Quem que filma mais bicho? Rapaz, a gente gosta, né? Nós dois. Mas a Fernanda, ela tem um amor pelos bichos, cara. Se duvidar, me deixa dormir no chão e coloca os bichos na cama, né? Tá, eu vou contestar essa história como bom advogado que eu sou. Que história que é essa, então? De uma adoção aí, como é que foi? É isso que eu ia falar, ninguém que tem um advogado que como é que foi? Conta a sua versão aí, ô Fer, porque eu ouvi só a dele e a dele já tava... Então, ó, eu que gosto de bicho. Mas eu tava em São Paulo trabalhando e recebi uma foto do Enio. Dá uma olhada nesse bicho aqui na estrada, ó que dó. Só pra contextualizar, você ficou dessa vez, vocês não viajaram juntos? Não, eu tava trabalhando num canto, ele tava em outro. Eu tava em São Paulo trabalhando e o Enio tava batendo roça no Paraná. Aí chegou uma foto pra mim, o Enio mandou, ó, olha esse bicho aqui que eu achei, tudo molhado, quase atropelei ele na rua. Cheio de lama. Eu falei, tudo bem, que dó, né? E segui meu trabalho lá. Aí ele mandou, deu uma meia hora, mandou outra foto do bicho. Olha só, mas eu tô com dó, porque ela vai morrer. Tudo bem, eu não tinha falado nada. Deu mais 1 hora, ele mandou foto do bicho dentro do carro e ele seguindo a estrada. Eu falei, o que você vai fazer com esse bicho? Daí ele falou assim, vou levar pra Cascavel, que é a cidade que a gente mora. Vou levar num veterinário e vamos pôr pra doar, mas não dá pra deixar lá não, porque ela vai morrer. Então tá, você leva, você doa, a hora que eu chegar em casa,
sem bicho em casa, não quero cachorro. Apesar de amar bicho, a gente não ficava muito em casa, né? Eu falei, não vou arrumar esse compromisso. Esse compromisso, porque eu gosto muito de bicho, tem que cuidar, né? E aí, deu uns dias ali, cheguei de São Paulo, tava o Enio e o cachorro no sofá. E a notícia? E a notícia, eu falei, meu Deus do céu. E detalhe, o veterinário falou assim, não, vai ficar pequenininho, pode adotar, não tem... Aquela história, né? Aquela história, não vai crescer. Vocês têm Virou um foto dela bezerro. pequenininha? Tem. Nós vamos pôr aqui a foto dela pequenininha no dia da adoção, essa foto que o Enio mandou pra Fer. Isso. E aí eu quero pôr a foto de agora, porque eu vi, é um fiapo de manga, gente. mas é um plus, né? Virou um bezerro. É um super fiapo de Um fiapo de manga Pro Max, né? Virou um bezerro. A Fernanda é quase montada, né, ali em casa. Sim, mas a gente pega um amor por esses bichos que não tem. Aí deu tudo certo, a gente consegue cuidar bem. Levamos junto quando vai viajar, já foi pra praia com a gente. Então essa é a desculpa, né? Ah, não quero compromisso. Quando você arruma, você dá um jeito e é o nosso bichinho, assim. A gente pega um amor. Qual que é o tem. nome? Lucy. É a Lucy. Bom demais. Isso é porque quem gosta mais é a Fer. É, e Entendi. ele que arranjou. Aham. Bom demais. E agora me conta aqui quais que são os planos futuros de vocês para o Grupo Oliveto, o que vocês pensam aí de visão ao longo prazo, onde vocês querem chegar nos próximos 5 anos? Só pra eu terminar a história do cachorro, Vou compartilhar um sonho que a gente tem. Isso aí é um sonho... a gente conversa muito sobre isso. Nós queremos comprar uma chácara. Só pra... Já tem uma chácara, mas aí quer... Mas é uma específica, só pra gente recolher os cachorros que a gente encontra na estrada, nas viagens. Que a gente encontra muito cachorrinho judiado. Cachorro, bicho, Porque a gente tem esse sonho de poder ter um lugar só pra pegar. Igual esses bichinhos aí, tá ó. falando aqui agora, abre o celular aí, ó. Olha o cachorro na estrada aí agora. E aí... Abandonado, coitado. Esse é o nosso sonho. Botar esse bicho aí, ó, na caminhoneta. Vambora. E leva pra nossa chácara. E lá vai ter gente pra cuidar, vai ter comida. E se for pra virar uma ONG, pro pessoal adotar, se for pra ficar lá pra gente cuidar. Então, esse é um sonho que a gente tem, né? E é uma meta, nós colocamos como meta também. Um dia alcançar isso aí pra gente poder ter uma ONG. Não só cachorro, mas assim, bicho em geral descuidado, sabe? Que a gente tem muita dor. Cavalo, enfim, pra ter esse cuidado com eles, né? Que legal. Olha só. Eu acho que vocês conversaram, trocaram figurinha com alguém aí, já tem projeto meio... E um lugar logisticamente prático, né? Que legal, gente. Talvez o sonho tá mais perto do que eu imagino. Mais perto, Que legal. E aí, voltando então, qual que é o projeto de vocês pro grupo, pros próximos anos aí? Qual que é a visão de futuro de vocês para a empresa? Tem muita coisa que a gente sonha, né? Mas a gente tem colocado como meta, planejamento, se tornar referência, né? Cada vez mais nessa área dos laudos. Mas o que sempre queimou no nosso coração foi ajudar os produtores, sabe? Então a gente quer estruturar, organizar tudo para conseguir atender e levar essa informação, né? Porque quando uma empresa cresce, a gente tem a responsabilidade de levar a verdade e as informações, né? Porque conforme vai crescendo, vai atingindo o maior número de pessoas. Então, a nossa ideia com o crescimento da empresa é conseguir levar para os produtores essa informação do alongamento, que muitos não têm. Eu tenho um produtor que era meu cliente lá no Mato Grosso do Sul. Ele era muito alto astral, muito querido, e ficou endividado e não aguentou a pressão, tirou a própria vida. Nossa. E depois disso, assim, eu fiquei muito pensativa, porque eu tava ali, eu podia ter falado, né, que existia uma solução, e a gente vê assim que existe solução, que tem saída, a falta sabe? de informação às vezes, né? Então nossa meta é poder crescer ao ponto de conseguir chegar ao maior número de produtores levando essas informações, sabe? Até esse ponto, assim, importante que a gente pensa
justamente em auxiliar o produtor rural. Não somente a gente sabe que a prorrogação é algo muito importante, né? Traz esse fôlego pro produtor, mas como a gente estava conversando antes, agregar mais produtos para auxiliar o produtor rural, tanto na questão financeira como na questão técnica, assim, a gente agregar mais serviços no Oliveto, e a gente tem buscado aumentar o time justamente para isso, né? A gente tem, graças a Deus, como eu sempre digo, Deus tem trazido cada vez mais pessoas assim especiais para trabalhar com a gente, sabe? Então a gente tem esse desafio de trazer pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, para a gente conseguir progredir e avançar juntos, né? Para trazer essas soluções para o produtor rural e até com serviços voltados para a questão até mesmo financeira do produtor, para ele não voltar para essa situação que seja necessária uma outra prorrogação, enfim. Então, essa continuidade, sabe, desse auxílio, no caso, ao produtor. Então, e claro, sempre quando a Fernanda falou aqui, né, questão de referência, justamente isso, referência, mas baseado no quê? Num trabalho de qualidade, né? Esse é o objetivo, assim, um trabalho que entrega de fato uma solução para o produtor, né? Então não só algo de qualquer forma, qualquer jeito feito, no caso, né? Bom demais. E tem alguma... Agora eu quero pedir para você um conselho, né? E aí eu abro para os dois. Qual uma dica que você daria para aquela pessoa que está começando a atender o produtor rural agora? Vocês disseram algo que me chamou muita atenção, né? Eu venho de uma realidade um pouco diferente e eu quis distanciar dela, porque o meu pai, ele trabalha, meu pai vem de uma família que era rural, e aí ele se especializou e trabalhou a vida inteira, trabalha ainda na parte de pesquisa, melhoramento genético de milho. Então eu vi essa lida diária dele, buscando e atendendo produtor rural. E aí eu fui para o direito na cabeça de que iria afastar, né? E aí hoje eu estou aqui na minha essência, atendendo produtor rural também. Você trouxe um termo que eu achei interessante, né? Que é o engenheiro do asfalto, como é que é? O agrônomo de asfalto. Agrônomo do asfalto, né? E tem uma realidade hoje, tem um movimento, tem crescido o movimento para atender o agro, né, o produtor rural, prestadores de serviços de diversas áreas, a parte de tecnologia está vindo, de gestão financeira nós falávamos, e tantas outras, mas esse pessoal não sabe conectar com o pessoal do agro. Sim. Qual o conselho que você daria para aqueles prestadores de serviço que estão entrando e estão começando a atender o produtor rural agora? Não só agrônomo, você diz. Ou agrônomo. Em geral, quem vai atender o agro. Uhum. Eu acho que o conselho que eu posso dar é suja a bota. Vai lá, entendeu? Ah, não, mas às vezes talvez não tenha necessidade. Tem sim, claro que tem necessidade. Não, mas o trabalho que eu faço, eu posso fazer daqui. Não tem problema, vai lá. Vai lá escutar o produtor rural, vai conhecer a realidade do produtor. Isso que nós estamos fazendo aqui, conhecendo a realidade do produtor rural. Esse é o objetivo, né? A gente de fato entender aquilo que o produtor passa na pele, como que são os dias na lavoura, o que o produtor passa no dia a dia, né? Vai entender a realidade dele. É isso, vai sujar a botina, vai entender a situação para conseguir transmitir isso para o trabalho e nesse atendimento da forma mais aprofundada possível, né? Então é isso, assim, se eu posso dizer para quem vai atender o agro, não tenha preguiça de rodar esse Brasilzão para estar ao lado do produtor rural, para entender a situação e a realidade dele. Seria Massa, isso, assim. muito bom. Tem algo a acrescentar? Ah, sempre tem, né? Mas o meu conselho, além do que o Enio disse, é trabalhe com o coração. Porque, num geral, pelo menos com a minha experiência, né, dos produtores que eu já atendi, são pessoas muito honestas que normalmente fazem isso a vida inteira ou vêm de gerações. E muitas vezes tudo que eles têm é aquilo ali. É. E então, além da terra, da produção, tem o legado. Aquilo ali vem de uma família, vem dos pais, dos avós. E, cara, produtor rural, você tem que trabalhar com a verdade, com a honestidade. A gente vê muitas pessoas surfando nessa onda do agro. Virou modinha, né? Como atender. um produto, Uhum. o produtor virou um produto ali para... enfim, então trate com verdade, ofereça o que realmente vai transformar a vida dele, sabe? Porque a gente vê o produtor rural no geral é muito honesto, eles realmente querem
querem trabalhar, querem fazer tudo certinho e vivem uma rotina, uma vida muito difícil, né? O Enio sempre fala, é um empresário a céu aberto. Então, ele é um empresário que ele tem o produto, mas ele não escolhe o preço que ele vai vender. Uhum. Então, assim, se você, né, tá pensando em entrar nessa área, oferecer um produto, atender o produtor rural, olha com o coração e trabalha com a verdade. E é isso que eu posso dizer, assim, o meu conselho. Então não adianta querer sujar a botina. Se eu nunca sujei a botina antes, eu quero chegar lá já. Então eu gostei desse conselho, viu? O conselho de vocês, ele realmente se integra. Porque se eu venho com a verdade pro produtor rural, ele me acolhe. Né? Ó, eu sou do asfalto, né? Não é a minha realidade, mas eu quero te entender. Me conta a sua história. Tô aqui sujando que seja o meu sapatinho, mas me conta a sua história. E isso eu também, nós trabalhamos na mesma linha, né? Eu acho que não é à toa que Deus nos cruzou o caminho aí. Também com certeza. não adianta fingir o que a gente não é, porque nós somos. Exato. É só isso. É isso. Sabe um ponto, Arthur, que assim, algo que foi uma das barreiras que eu enfrentei logo que eu formei, porque eu formei e aí eu fui rodar o Brasil já de cara nas perícias, né? E aí você vai fazer uma perícia de seguro, você chega ali de frente com o produtor e você tem que saber o que você está fazendo, porque a decisão do seguro, por mais que não é o perito ali quem determina quanto vai pagar e tal, mas o trabalho dele vai ter um peso muito grande, certo? Então, uma coisa que já várias vezes eu escutei assim sobre mim até hoje: rapaz, mas você tem uma cara de novo, né? No começo, às vezes. Não, ninguém tá mentindo, né? Ninguém tá mentindo. Então, assim, nossa, mas às vezes até a gente nessas rodagens aí, esses dias encontrou com alguém, tanto eu e a Fer, falaram assim: meu Deus, mas vocês parecem maior, não? Vocês são baixinhos. E de fato, a gente e tem cara de mais novo e tal, só que tem um ponto. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal lá do escritório: a gente quebra essa objeção quando a gente abre a nossa boca. Uhum. Mas você chega às vezes com... A gente tem que cuidar muito com a imagem, como é que você... Só que se você tem uma cara de novo, se você tá no começo da sua jornada, não tenha medo disso. Assuma isso, Assume isso e vai pra cima. E aí eu trago a ponte com o que a Fernanda falou. Não interessa a tua idade, se você for honesto, se for verdadeiro, se for humilde, se não quiser fingir que você sabe de tudo. Cara, tem uma coisa que é pior, ainda mais no produtor rural, você querer fingir que você sabe. Não tem problema você não saber de alguma coisa. Seja honesto. Mas acima de tudo, demonstre uma verdade e uma confiança. O produtor precisa confiar. O produtor ele é sistemático, né? Ele tem esse ponto. Então, ele precisa confiar. Ele precisa confiar no que a gente vai fazer, um negócio de verdade, algo baseado na verdade. Então, assim, independente, a gente tem que se preparar e chegar lá. E quando eu chegar com um posicionamento bom, não com autoritarismo, né? Querer se sobressair ao produtor rural, algo nesse sentido. Mas assim, saber se posicionar com... Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Posso ser novo, mas eu sei o que eu tô fazendo. E aonde eu não sei, eu vou buscar aprender, né? Eu acho que essa honestidade é importante, sabe? Massa. Eu quero fazer uma última provocação aqui, pra gente já ir finalizando. Qual o conselho... Já vai pensando aí, Fernanda, que eu vou te fazer a mesma pergunta. Qual o conselho o Enio agora... de 27 anos, daria lá pro Enio de 17. Aí é forte. Não dá pra Fernando falar primeiro, não? Pode ser, ué. Não, tô brincando. Aqui é pra direita. Rapaz, o conselho que eu daria pro Enio lá atrás, eu acho que uma das coisas que eu aprendi há um tempo atrás na minha vida, falando da minha experiência, assim, a buscar, de fato, o conhecimento além da academia, vamos dizer assim, sabe? Pra vida, né? Falando da minha vida, assim, se eu hoje pudesse voltar e, de fato, falar para ele, falar assim, olha, vai aprender um pouco mais sobre as suas responsabilidades como homem, né? Como profissional, como rei, profeta, sacerdote, que nem a palavra diz, né? Então, vai saber o que você vai ter quais vão ser as suas responsabilidades quando você tiver a sua casa, a sua família, vai aprender a lidar com o dinheiro, né?
Porque quando eu falo lidar com dinheiro, não é questão de ganhar, não é isso, mas saber lidar com o dinheiro, todo Gerir mundo. com o que Gerir. Deus nos confiou, né? Exatamente, independente do que for, independente da quantidade, saber gerir, porque era algo que eu não sabia, eu fui aprender depois de alguns erros que eu tomei e que inclusive pessoas ao meu redor sofreram, como a Fernanda, por erros, né? Então a gente tem que saber, acho que é algo nesse sentido, assim, é mais sobre essa maturidade, né? Vai buscar ter uma maturidade, algo que eu sempre falo pro pessoal, mas eu falo assim, cara, sai de casa antes de você casar. E eu saí de casa só quando eu casei, rapaz do céu. Nem ralou, hein? Eu acho que quem sofreu mais foi a Fernanda, né? Então, assim, vai buscar entender quais vão ser a responsabilidade quando você for de fato o homem, porque eu acho que existe um período na vida onde nós não temos que se preocupar em ter tanta responsabilidade, até mesmo de relacionamentos. Às vezes eu falo isso para algumas pessoas mais novas, vai cuidar de você, vai cuidar da sua cabeça, vai aprender a cuidar de você primeiro antes de você ter alguém para cuidar, né? Então acho que seria mais ou menos nesse sentido, assim. Legal. E a Fernanda, qual o conselho que a Fernanda daria para a Fernanda de 10 anos atrás? 10 anos atrás. Tantos conselhos, né? Mas O mais importante, o então. mais importante é ter paciência. Confiar que tudo acontece no tempo certo. Que eu sempre fui muito agoniada, afobada. Sempre quis viver tudo que dava de uma vez, fazer tudo que dava. E, claro, isso é muito bom, a gente ter ambição, mas é ter paciência, não colocar a carroça na frente dos bois. Então entender que tudo tem um propósito, um tempo certo para acontecer. E que muitas vezes Deus não permite que algumas coisas aconteçam. Deus não permite que algumas bênçãos cheguem até as nossas mãos, porque nós não estamos preparados para viver isso. É a mesma coisa que colocar uma criança de 5 anos para dirigir um carro, né? Com certeza vai dar problema, não vai ser bênção. Agora, se dá um carro para um rapazinho mais formado aí, né, com uns 20 e poucos anos, aí ele vai trabalhar, ele vai fazer as coisas. Então, assim, às vezes Deus olha para nós como filhos imaturos e a gente pede coisas que a gente não tem maturidade para ter. Então, o conselho que eu daria é: tenha calma, entenda que tudo tem um processo, um tempo para acontecer, trabalha, faz tudo certo. Mas na hora certa as coisas vão acontecer. É a lei do plantio e da colheita. Toda hora a gente está plantando. Então, agora a gente está plantando. E então planta bonitinho, planta honesto, trabalhe suado. E não queira plantar num dia e colher no outro, porque não é assim que funciona. Na roça não é assim que na vida vai ser, né? Então... Massa, e confiar, é algo que eu gosto. Estamos com 2 engenheiros agrônomos aqui. Não adianta eu plantar a semente e eu ficar lá todo dia cavucando e falar, será que germinou? Será que germinou? Tem que confiar no processo, deixar a terra lá, esperar o tempo de Deus. É isso aí. E deixar germinar, brotar para baixo primeiro para depois subir. E não adianta plantar soja e querer colher milho, né? Tem essa ainda, né? Então você tem que saber o que você planta, porque lá na frente a colheita é certa. Amém, coisa boa. Pessoal, e para ir finalizando, vocês querem deixar uma mensagem final para quem está vendo aí o nosso conteúdo? E conteúdo de grande valor aqui, hein? Vencemos a barreira dos 20 minutos. Também tem conversa para mais ou menos. Rapaz, 20 minutos, só a segunda gravação, né? Que é a Só a segunda parte. Segunda parte. Eu acho que, assim, de tudo que a gente falou, eu falei isso aqui, né? Eu acho que o principal, a mensagem que eu posso deixar, porque é legal, porque aqui a gente tratou até mais de coisas pessoais do que necessariamente, né, do profissional. A gente está tão acostumado a falar tanto do profissional, mas para um geral na vida, para o profissional, para tudo, que a gente tem que confiar em Deus. Se a gente não confiar em Deus, e se a gente só falar que a gente confia em Deus, a gente perde, alguns vão perder as noites de sono. Eu mesmo, várias vezes, por causa de ansiedade, não perdi as noites de sono, mas perdi os meus dias, perdi a minha paz, por conta da minha ansiedade. Justamente isso que a Fernanda falou, não consegui esperar e aguardar em Deus. Então, assim, aguarde em Deus, confie em Deus, que tudo vai dar certo. E acima de tudo, tenha fé.
Se eu pudesse falar assim hoje, do que eu tenho vivido hoje, graças a Deus, há uns meses atrás, Deus me deu uma direção. Eu pedia essa direção, pedia o que eu tenho que fazer. Deus começou a me dar uma direção, só que eu tive que me mexer. Eu tive que dar um passo. Eu tive que confiar naquilo que eu não via, porque a palavra fala, a fé é a certeza das coisas que não se veem. E eu não via, mas eu tive que confiar. E graças a Deus as coisas têm fluído, porque eu confiei. Então confia em Deus, cara. Confia. Se você pede direção, confia em Deus. E acima de tudo, busca um relacionamento com Ele. Porque não adianta você pedir as coisas para Deus e não querer lá sentar para escutar Ele, né? Então você tem que estar no relacionamento para você saber o que você tem que fazer. Muito bom que você falou, me lembrou a passagem de Lázaro, né? Porque Lázaro era amigo de Jesus, era íntimo. Sim. Marta e Maria eram amigas de Jesus. A palavra fala que Jesus amava eles, né? Conhecia a casa deles. E Lázaro morreu. E aí quando Jesus chega lá, Marta e Maria teve que romper a pedra, teve que rolar a pedra. Né? Então, além da fé, uai, Jesus, né? Marta ainda questionou, uai, tá fedendo já, mas o senhor tá falando. E aí Jesus fala para nós fazer a nossa parte, né? Rolar a pedra. Exato. E às vezes não vai ser fácil, as duas sozinhas não deu conta. Sim. Teve que pedir ajuda. Então gostei do conselho, muito bom. Tá muito alinhado. E a Fernanda tem uma mensagem final aí pra gente? A minha mensagem final é bem parecida com o que eu falei agora há pouco, sobre plantar e colher. Então, agora você que tá assistindo a gente aí, tá plantando alguma coisa na tua vida. Nos teus relacionamentos, no teu trabalho, alguma coisa que você tá semeando. E saiba que você vai colher. E isso pode soar como uma ameaça ou não, isso depende do que tá sendo plantado, né? Então, a gente tem cuidado muito com isso, né? Nos detalhes, o que a gente tem feito hoje pro nosso futuro. Então, faço as palavras do Enio as minhas também, sobre confiar, sobre entregar. E a gente tem que fazer a nossa parte, sim, trabalhar, ralar muito, mas sempre cuidar com as intenções do nosso coração. Por que que eu tô fazendo isso? Hoje cedo eu e a gente estava conversando. A gente não pode esquecer o porquê nós estamos fazendo as coisas, qual o propósito, por quem a gente está trabalhando tanto, pelo que a gente está ralando tanto e a troco de quê, né? Então a gente sempre tem que lembrar do propósito, por que a gente está fazendo as coisas. É só pelo dinheiro? Ou tem algo além disso, né? Então, sempre parar e refletir se a gente tá indo pro caminho certo, né? E se não tiver, tudo bem, ajusta a rota e segue, né? Só não pode parar. Massa. Deixa eu só falar um negócio pra encerrar. Só mais um negocinho. Um negocinho, só uma frase curta. Se você tá pedindo, se você tá orando pela chuva, se prepara pra andar no barro. Aprende a andar no barro. Porque a gente pede, né, Arthur? Eu quero ter uma empresa, eu quero ter demanda, eu quero ter dinheiro, a gente tem as coisas, só que tudo aquilo que a gente pede para Deus, se for da vontade dele, na hora certa vai vir, certo? Só que esteja preparado, porque tudo é um processo, né? Eu lembro que eu pedia muito, queria ter minha empresa, queria tal. E agora você tem que estar preparado, na hora que chegar, você tem que aguentar a pressão, a responsabilidade, então tem que estar preparado para isso. Então, se tá pedindo pela chuva, Aguenta o barro. Aguenta o barro. Aguenta o barro. E outra boa, né? Você falou, eu até imaginei que você fosse dar... Se tá pedindo chuva, meu amigo, você tem que sair de casa com fé. Levar o guarda-chuva, porque senão não adianta. Não adianta. Não, será que vai chover? É verdade. E aí Deus não faz, mas muito bom. Eu vou até parar aqui, né? Porque nós estamos com conteúdo de valor. Eu quero agradecer imensamente vocês dois. Que satisfação poder conhecer vocês pessoalmente, poder passar esse dia com vocês. Show. E encerrarmos aqui esse trabalho com esse podcast. Eu espero que você também tenha gostado. E se fez sentido para você, se alguma coisa te tocou, comenta. Entre em contato conosco, vamos conversar sobre isso e manda esse conteúdo para alguma pessoa, algum produtor rural, igual a Fer falou, que está passando por essa situação e não sabe, não tem informação. Compartilha esse conteúdo aqui para chegar no maior número de pessoas. Porque nós precisamos levar essa informação. Vocês falaram de um produtor amigo e essa semana eu também tive a notícia de um produtor rural, né, da cidade de Edéia, próximo a nós, que tinha acesso a nós, mas que veio
a suicidar por conta de endividamento também. E isso me dói e me move também. Porque é uma pessoa que às vezes não, tenho certeza, que uma conversa aliviaria o coração dela ali. Então, compartilha esse conteúdo e eu quero agradecer imensamente a Deus. Quero agradecer a vocês depois, né? Mas eu quero agradecer primeiro a Deus por ter me dado essa oportunidade de conectar os nossos propósitos com o de vocês. Amém. E ver que isso é real, Sim. é genuíno, é íntegro. Então, muito obrigado por terem aceitado isso aí e vamos junto. Não, com Tenho certeza certeza que Deus vai preparar muito mais coisa para nós. Amém. Valeu. A gente que agradece a Deus, principalmente, como você contou, primeiramente, e também a você pela parceria, pela transparência e pela confiança. E vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente conquistar ainda daquilo que Deus tem para nossas vidas. Vamos junto. Um abraço. Abraço. Muita coisa boa. Valeu.